Senhor, ungiu os meus olhos, fui e lavei-me, comecei a ver e acreditei em Deus, acreditei em Deus. Nessa primeira leitura eu quero provocar o Caio, que gosta muito de história. Vou dizer que tem o primeiro golpe de Estado aqui no Antigo Testamento, foi na leitura de hoje. Tinha um moço que podia ser rei de Israel, que era o filho mais velho de Jessé, Eliabe. O texto diz assim: ele era de grande estatura. E aí Samuel vai rezar. O nome Samuel significa aquele que Deus o convocou, e Deus diz assim para Samuel: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Eliabe, o filho mais velho, não foi rei, e Samuel procurou o filho mais novo, Davi, que aqui no texto é dito que era de belos olhos, ruivo e de formosa aparência, mas como era o mais novo, provavelmente era bem ranzinza, bem fraquinho, não é? Raquítico, mas é ele que foi o rei de Israel, o rei Davi. Hoje, com esse trecho, a gente também precisa se perguntar: isso mudou? Nós continuamos olhando as aparências? Então preste atenção, se nós continuamos olhando as aparências, tenham a mais absoluta certeza que Deus continua olhando e conhecendo profundamente o nosso coração. Por isso, o grande tema do Evangelho desse domingo, da liturgia desse domingo, é enxergar luz, trevas e como eu devo enxergar. É por isso que na carta de Paulo nós escutamos: outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor, viveis como filhos da luz. Como vive quem mora nas trevas? Está aqui no versículo 12. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. O binômio trevas e luz, luz e trevas, no texto bíblico é um jogo de palavras e não se refere à escuridão ou à luz, tanto elétrica quanto natural. Trevas e luz significam estar de acordo com o reino de Deus e estar na escuridão. Nas aulas de biologia vocês aprenderam qual é a matéria-prima da visão? Ninguém vai fazer medicina? Qual é a matéria-prima da visão? A luz. Nós enxergamos porque existe luz. Quando nós vamos para a escuridão, nós deixamos de enxergar? Não. Nós continuamos tendo a capacidade de ver. Por que nós não vemos? Porque não tem luz. Se falta matéria-prima, não existe o produto. Enxergar. É por isso que quando perguntam a Jesus: foi esse cego aí, ele pecou ou foram os pais dele que pecaram? A pergunta dos discípulos está errada. Não é essa a pergunta. Não é essa a luz. A luz é o próprio Cristo. Ele diz: ele está assim para se manifestar o reino de Deus. Ele vai, cospe no chão, faz lama e põe nos olhos do cego. Eca? Não. Também é uma maneira do Evangelho de João dizer que naquele momento Jesus está operando uma nova criação. Lá no livro do Gênesis capítulo 2,
o homem foi formado de onde? Do barro. E cuspir no chão e fazer lama é o quê? É barro. Então, este cego é o protótipo de quem nós devemos ser. Aqueles que passam a enxergar, recriados por Jesus, que é a nova criação. Como ouvimos na sacristia, o seminarista Felipe dizer para um dos crismandos, o Novo Testamento superou o Antigo Testamento. Ele revela a nova criação, recriado. Este cego agora vai virar uma novela. Vocês perceberam que bagunça que vira a história do cego? Vocês conseguiram acompanhar nas imagens da cabeça? Não parecia um seriado, né, daqueles que dá tudo errado? Ele enxerga, vai à piscina de Siloé, e aí começa uma bateção de cabeça. Aqui em Minas a gente fala bateção de cabeça. Primeiro os vizinhos. Mas ele não é aquele cego? Aí os outros falam, não, é alguém parecido com ele. Ele mesmo chega e fala, não, sou eu. E aí te perguntam, como é que abriram os seus olhos? Ele explica, um homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos, mandou eu ir na piscina de Siloé e agora eu estou enxergando. E aí eles perguntam, onde ele está? Não sei. Levaram o homem para os fariseus. Os fariseus, o que aconteceu com você? Ele conta de novo. Aconteceu isso, isso e isso. Aí os fariseus falam assim, esse homem não vem de Deus, porque não podia fazer isso no dia de sábado. Está pegando fogo, você vai deixar os bombeiros de greve? Então, o sábado não pode ser maior, ou seja, a lei maior do que a cura. A cura precisou acontecer. Depois continua. Quem te abriu os olhos? Ele vai e conta. Depois chama os pais dele. Esse é seu filho? Eles falam, a gente sabe que esse é meu filho. Mas como é que ele voltou a enxergar? Ele era cego, duvidando que ele era cego. Os pais, que é meu filho mas como ele voltou a enxergar, eu não sei. E aí João explica porque se eles dissessem, poderiam ser expulsos da comunidade. Volta de novo, coitado do cego, os fariseus perguntam de novo, fala de novo o que aconteceu com ele, e aí o cego, a essa altura do campeonato, que já não é mais cego, perdeu a paciência. Ele ficou pé da vida e falou assim, peraí, eu já contei para vocês de novo que aconteceu desse jeito, desse jeito e desse jeito. Vocês não querem acreditar? Então, toda essa ida e volta, vai e fala, um escuta, não acredita. Por que a gente leu tudo isso? Porque aqui está o núcleo da mensagem. Ele voltou a enxergar e testemunhou que voltou a enxergar. Nós precisamos acreditar não pelos olhos, mas acreditar pelos ouvidos. Portanto, o texto do cego de nascença é um grande texto sobre a fé. Quanto tempo Jesus passou neste mundo de carne e osso? Aproximadamente 30 anos. Por volta do ano 35, 36, sobre o reino de Tibério, segundo imperador depois de Otávio Augusto, ele morre. Ressuscita. Por 40 dias, ele continua aparecendo aos apóstolos. Depois ele sobe para o céu, festa da ascensão do Senhor. Depois alguém mais viu Jesus? Mas ele deixou de existir? Como durante 2000 anos nós acreditamos em Jesus? Porque a gente viu? Não, porque nós escutamos. O texto do cego de nascença é um tratado sobre a fé. Para dizer na comunidade de João, que esse texto foi escrito por volta do ano 90, e para dizer para nós hoje, muitos disseram sobre Jesus. E o pior cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar
pelo olhar da fé, o olhar do coração, quem é Jesus. E aí, o cego, novamente, que já não é mais cego, recuperado a vista, se encontra com Jesus. E ele ainda não se converteu. Ele está enxergando, mas não se converteu. Como nós, que às vezes estamos enxergando muito bem, mas não nos convertemos. Porque a obra de Deus acontece sempre, o tempo todo, e a gente não vê. Os milagres e os sinais acontecem o tempo todo e a gente continua reclamando, ranzinza, falando mal, dizendo que está tudo ruim, que a coisa não está boa. Jesus fica sabendo que expulsaram esse homem. E aí ele encontra com ele e pergunta: acreditas no Filho do Homem? Esta é a pergunta central deste capítulo 9 do Evangelho de João. Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus diz: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou: eu creio, Senhor. E prostra-se diante de Jesus. E aí encerra o evangelista João com esse trecho que nós vamos fazer agora uma ligação com o livro de Samuel. Jesus então diz: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. A fim de que os que não veem o interior, ou seja, continuam vendo com as aparências, passem a ver, se acreditam em Jesus. E os que veem somente as aparências e continuam não vendo a essência, se tornem cegos. Continuarão cegos se apenas continuarmos enxergando tudo que é apenas sombra. E como isso é tentador, porque continuar enxergando do mesmo modo também é absolutamente confortável para as nossas certezas. Porque aqui não se trata apenas de enxergar com o nervo óptico, passa-se a entender, enxergar também como olhar e perceber de que jeito o mundo pode ser compreendido pelo meu coração e pela minha fé. Eu posso enxergar o mundo, posso enxergar a minha vida, posso enxergar as pessoas que vivem comigo, posso enxergar a minha comunidade, meu país, só com o óculos ruim. E aí está tudo ruim. Se eu não modifico a minha capacidade de olhar e não começo a também ver na história do mundo aquilo que é bom, aí eu também posso continuar constantemente cego. Triste é, lamentável é, e aí eu digo, é um texto religioso. Se você assume, meu irmão, estou dizendo porque você está na igreja ou porque você está na missa. Se você assume enxergar o mundo com um olhar religioso, prepare, o mundo fica bem melhor. Se você enxergar, isso vale para os crismandos, se você quiser enxergar o mundo somente com um olhar técnico, do que você estudou, do que você acha que é o mundo, prepare, o mundo continuará muito cinza e muito difícil. A partir do momento que você colocar um novo olhar sobre esta mesma realidade, certamente este olhar vai lhe curar e vai lhe fazer enxergar de novo a história, o sentido da sua vida e tudo à sua volta, não com as aparências, mas com a essência.